Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica. E nosso propósito é estudarmos livro por livro. Como eu falei anteriormente, finalizamos algumas cartas completas, só que até janeiro estarei trazendo textos aleatórios para que a gente possa de fato iniciar uma carta completa somente em janeiro. No entanto, hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês lembram que eu iniciei o estudo em 1 Coríntios, uma carta que eu já comecei a pregar na igreja, e aí quando eu comecei esse ano a gravar as mensagens, eu transmiti às quartas-feiras aqui para vocês, e aí eu iniciei a primeira carta de Coríntios com vocês para eu passar o mesmo estudo que eu passei para a minha igreja. Eu apresentei a vocês de forma bem específica também, só que, claro, um pouquinho mais reduzido, né? Na igreja eu prego em média 20 a 40 minutos, e aqui a devocional fica em média 15 minutos. E aí eu parei em 1 Coríntios porque eu cheguei na devocional com vocês no texto que eu comecei a pregar na igreja. Então, nivelamos porque vocês pegaram do início até quando eu iniciei a gravação esse ano, e vocês já têm, então, no início do ano, essas gravações até o capítulo 10. Porém, no domingo passado, eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja. Então, no domingo, dia 4, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de pregar pela manhã na minha igreja. E o que eu vou fazer, então? Vou fazer alguns cortes, né? Não vou fazer... Melhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a mensagem na íntegra para vocês, porém eu vou cortar a parte dos louvores. Então, aquilo que eu preguei para a igreja vai ser exatamente aquilo que eu vou passar para vocês aqui no vídeo, beleza? Então, eu vou cortar a parte do louvor e vou estar apresentando para vocês a mensagem que eu preguei. Vocês podem cultuar completamente, né, já com o louvor, seguindo também o canal da minha igreja. Então, eu vou deixar aqui na descrição aqui, ó, o link do canal da minha igreja. Lá vai ter mensagens do meu pastor, vai ter mensagem de pastores que foram lá levar mensagem pra gente também. Tem EBDs. Na época da pandemia que nós iniciamos o canal, foi justamente quando iniciou a pandemia. Tem várias devocionais bíblicas, que inclusive eu participei de muitas delas nas quintas-feiras, nas terças-feiras, na verdade. Tem EBD, com estudos de vários irmãos que fizeram um compilado do estudo para fazer uma boa EBD. Então, vocês podem ir lá, ó, na descrição, que eu vou deixar o link do canal da minha igreja. Vocês podem cultuar com a mensagem completa e louvor pelo canal da minha igreja. E aqui eu vou fazer o corte deixando somente as mensagens, tá beleza? Então, nós vamos fazer assim, porque olha só, 1 Coríntios, na verdade, o propósito de 1 Coríntios é para que eu cresça, para que eu seja cada vez mais preparado pelo Senhor e conduzir minha igreja. Então, o canal não é meu ministério, é algo secundário. Se eu tiver que fazer uma escolha, eu vou escolher o meu ministério. Então, 1 Coríntios, prioridade é para minha igreja. Então, quando eu comecei a postar aqui no canal, minha igreja não tinha, nós não tínhamos recursos para fazer transmissões. Então, eu comecei a gravar e postar no canal. Só que hoje nós estamos bem alinhadinhos agora na igreja, por isso que eu tenho já priorizado a igreja. Então, como eu preguei na minha igreja um texto que eu já tenho estudado com a minha igreja, eu priorizei na transmissão ao vivo com a igreja. Mas agora eu vou passar para vocês terem o mesmo estudo. Então, se você olhar no início do ano, em janeiro de 2022, existem as primeiras postagens de 1 Coríntios, porque eu preguei na igreja, e aí eu fiz as gravações e transmiti para vocês às quartas-feiras. Há pouco tempo, eu fui lá no início da carta e trouxe para vocês todo o estudo que eu já apresentei para a igreja de forma resumida. E agora eu voltei a pregar, então eu estou trazendo a sequência do estudo, tá beleza? Então vai estar passando logo em seguida 2 cards para vocês. Não sei em que momento, mas vai estar passando 2 cards. Da primeira mensagem que eu trouxe para vocês de 1 Coríntios, que foi no início do ano, mas já com a carta andando. E depois vai também passar o primeiro vídeo de 1 Coríntios, que eu iniciei a carta com vocês. Aí vocês vão ter como fazer a sequência dos estudos, beleza? Então, sem muita conversa, já foram aí, ó, quase 5 minutos de conversa com vocês. Vamos lá. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer.
Na quarta-feira, dia 7, teve o quiz com o Jonathan, então foi muito bom. Assistam lá, vai estar passando o card aqui, ó, agora. Então assistam também esse quiz se você não assistiu. Foi muito prazeroso gravar com meu irmão. E vai passar o vídeo da Fiel Jovem para você participar, né, desse sorteio que eu vou fazer no dia do meu aniversário. Vou sortear o ingresso para a conferência. Vai ter a vinheta e nós vamos então para a mensagem na íntegra, aquilo que eu levei para minha igreja, beleza? Sem o louvor, mas só a mensagem na íntegra. No final, vocês podem voltar ao início do estudo e seguir essa sequênciazinha, essa jornada de Coríntios, beleza? Então é isso aí, meus irmãos. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. No próximo sábado vocês vão estar assistindo, cultuando comigo, né, nesse vídeo, mas eu estarei na estrada, então eu não vou dar muita atenção para vocês não, beleza? Isso aí, vou estar viajando para minha terrinha. Vamos que vamos. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo, que ora por alguém como eu, intercessor, que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens 2023. Irmãos, é sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus, a palavra que eu, como eu falei na sala, que faz parte da nossa lição, transformar a mente, né, transformar esse gozo. E parte disso é ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Como eu falei na sala, são 3 verbos distintos, mas que atuam juntos em se tratando da palavra de Deus. Eu não consigo ler e meditar sem saber o que li. Eu não consigo somente ler ou meditar, ler e estudar. Eu preciso meditar. Então, apesar de serem 3 verbos distintos, eu preciso trabalhar junto. Enquanto eu leio, eu medito. Enquanto eu leio, eu estudo e medito. Então, é prazeroso transmitir a vocês aquilo que eu já falei em casa, para a gente dividir um pouco da carta do que Deus me fala para nós. Os irmãos sabem que eu tenho pregado a carta de 1 Coríntios, um desejo que surgiu quando eu passei a ter muitas oportunidades de trazer a mensagem para a igreja. E eu sofria a cada oportunidade, porque eu ficava procurando um texto para estudar, para pegar, e eu ficava sofrendo. Vou falar de assunto X. Texto lá fala sobre isso. Quando eu pegava o texto, não falava nada. Porque a gente lê texto sem contexto, a gente acha que o texto fala sobre o assunto. Quando você vai ler, não fala sobre o que você quer falar. Mas eu já estava estudando, então. E aí o pastor me encorajou a pegar livros, como ele já tem feito isso há muito tempo. Então eu escrevi 1 Coríntios pensando em bater na igreja. Mas eu estou aprendendo que eu não estou batendo nada, porque eu sou amanhã do Coríntios. Então vamos dar sequência em 1 Coríntios.
capítulo 10, versículos 23 a 33. Já preguei em 2018, quando eu ainda pregava textos aleatórios. Então, os mesmos irmãos, eu estou os mesmos irmãos, vou replicar as mesmas palavras. Como faço? 1 Coríntios 10, versículos 23 a 33. 2018, né? 2018. 28 de janeiro de 2018. Ali eu estaria a anotação, a Maria também já mostrou aqui. Eu trouxe o mesmo sermão, eu vou replicar as mesmas palavras. Faça agora se do pastor. Ele pode ir embora. Bom, é um texto que eu já preguei há muito tempo, mas, irmãos, a nossa maturidade nos leva a enxergar algumas coisas que não foram observadas no passado. E quando eu peguei o mesmo texto para estudar, não é que continha heresia, não tinha heresia. Mas algumas observações passaram despercebidas, porque eu não tinha a maturidade em 2018 que eu tenho hoje. Eu não tinha algumas estruturas de preparar o sermão que eu tenho hoje, após Nutra, após Legado, após MPP, estou fazendo MPP. Então a gente começa a criar algumas bases para estudar melhor. E claro, não tem como usar o mesmo sermão. Não tem heresia, mas não dá para usar o mesmo. Eu usei como base, de consigo. Então nós vamos dar sequência, porque Paulo ele dá uma série de exortações, uma série de ensinamentos para a igreja de Corinto. E agora ele apresenta nessa perícope aqui uma situação que muitos podem gostar da expressão, mas eu acho que a maioria não vai entender o que significa isso. Somos livres. Somos livres. Então, não tem que mas o fato de sermos livres, Paulo ele fala, olha só, mas existe aqui alguns pilares que dão base para essa tal liberdade que nós tanto almejamos e agora nós cristãos temos. Então, nesse estudo, nós vamos encontrar 3 pilares dessa liberdade. E o que me sustenta a produzir esses 3 pilares é uma grande ideia desse texto que fica assim: em nossa liberdade, honremos ao Senhor e respeitemos o próximo para a glória de Deus. Em nossa liberdade, honremos ao Senhor e respeitemos o próximo para a glória de Deus. Eu vou ler o texto e nós vamos então entender quais são esses pilares que nos dão fundamento para entender que somos livres sim, mas existem alguns pilares que nos dão essa tal liberdade. Então, na minha versão NVI, diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se alguém descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graça, por que sou condenado por algo pelo qual eu dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas,
porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Olha isso. Santo Deus, como é maravilhoso poder ouvir a palavra e saber que somos livres. Mas é bom também saber que nessa liberdade nós não podemos fazer tudo o que queremos, porque nós sabemos que existe algo que honra ao Senhor e muitas outras coisas que desagradam ao Senhor. Só nos conduz por esse momento aqui, que nossos corações possam estar preparados para aprender e praticar a tua palavra. Oração que eu faço em nome de Jesus. O primeiro pilar que nós temos dessa tal liberdade, de sermos livres, é a liberdade de fato. Somos livres, o primeiro pilar, liberdade. Não tem como dizer que sou livre se não houver de fato a tal liberdade. Os versículos 23 a 26, então, ele me dá esse pilar. O que é proibido ao cristão? É uma pergunta para nós. O que é proibido ao cristão? O que realmente é uma proibição para nós cristãos? Bom, se fosse um estudo abrangente no EBD, eu poderia sugerir uma chuva de ideias, e aí a gente ia gastar todo o tempo do EBD com essa chuva de ideias do que é proibido, o que de fato nós temos essa proibição, mas nós vemos lá em Deuteronômio 5, os 10 mandamentos. Nós temos uma lei de Deus, que foi escrito para os hebreus. Só serve para os hebreus? Não. Serve também para nós hoje, apesar de que nós não estamos debaixo da lei. Porque Jesus já veio para cumprir a lei. Mas a lei existe para que a gente possa ter o entendimento do que é correto e do que é errado. Então, nessa tal liberdade, nós sabemos o que é permitido, sabemos o que é proibido. Só que Paulo está falando aqui, nesses versículos 23 a 26, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, ninguém deve buscar o próprio bem, mas sim os outros. Ele está falando dessa liberdade olhando para a lei. Ele está olhando para essa liberdade no dia a dia dos irmãos de Corinto. Nós sabemos que, historicamente, judeus, os mestres da lei, eles, porque não conseguiam atingir algum mandamento, eles destrinchavam mandamentos, fazendo várias leis, várias regras, para conseguir alcançar alguma coisa. E muitas coisas no cotidiano que não precisa parar para saber. É pecado matar? Eu paro no dia a dia para saber se eu vou matar alguém. E calma aí, deixa eu ver se na lei é pecado matar. Não, já está no automático no dia a dia. Então é uma coisa que eu não fico pensando. Então, assim como saber que um mandamento como esse já é pecado, se eu não cumprir, existem tantas outras coisas que eu faço que não é permitido. Mas Paulo, ele fala o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, além de termos mandamentos, leis que já nos proíbem de tais coisas, nós temos liberdade para muitas coisas que a lei não proíbe. Simples assim. Por exemplo, ir de short para a igreja. Eu também venho uma dúvida pela manhã. De short, bermuda no caso. A lei não fala sobre isso. E aí tem muita gente que julga certo e errado. Tudo é permitido. A questão é, hoje eu estou, vamos imaginar, no Santo dos Santos. Aí eu acho que seria falta de reverência estar de bermuda aqui. Então é permitido vir? Sim, mas se não veio estar pregando de bermuda, talvez não, porque alguns irmãos poderiam se escandalizar com isso. Então o que Paulo fala? Cuidado com o pensamento do próximo. Nós somos livres, mas em nossa liberdade nós estamos honrando ao Senhor? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer diariamente. Somos livres, mas nessa liberdade estamos honrando ao Senhor? Aquilo que faço, lugares que frequento,
aquilo que me alimenta, aquilo que eu bebo, pessoas com quem eu ando, tudo isso que eu faço agrada ao Senhor. É permitido fazer tudo, mas convém continuar fazendo as coisas, andando com as pessoas, na minha liberdade, escolho honrar ao Senhor. Precisamos ter consciência disso. Na minha liberdade, eu escolho honrar ao Senhor. Eu não devo usufruir da minha liberdade para fazer aquilo que eu bem quero, mesmo que seja permitido. Eu tenho que fazer para a honra e glória de Deus. Então, o primeiro pilar de sermos livres é a liberdade de fato. Ninguém pode falar que é livre se não tem liberdade. Então, o primeiro pilar, liberdade. O segundo pilar de sermos livres, nossa consciência. Quando eu falo nossa, eu falo a minha e a dos outros. Paulo, nos versículos 27 a 30, na verdade, se a gente tocar um pouquinho mais, no versículo 25, ele repete a palavra consciência 5 vezes. E aí, uma das coisas que a gente aprende quando a gente busca conhecer mais a palavra, métodos de como você aprender a palavra com a própria palavra, é procurar palavras que se repetem, expressões que se repetem. E se nos versículos 25 ao 30, eu tenho a palavra consciência sendo citada 5 vezes por Paulo, alguma coisa ele quer passar por isso. Então eu entendi como um pilar para sermos livres. Então no versículo 25 ele fala como de tudo o que vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Versículo 27. Se o descrente convidar por uma refeição que você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser que estou oferecendo sacrifício, não coma por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por isso minha liberdade deve ser. Porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque estou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Então, consciência. É mais um pilar. Paulo está enfatizando que, mesmo nesta liberdade, mesmo que tais coisas não ofendam a Deus, pela consciência do próximo, você também tem que evitar fazer as coisas. Olha só, eu não estou indo contra o mandamento, eu não estou ofendendo a Deus, mas se ofende ao próximo, eu devo evitar. Quantas coisas nós podemos comer, fazer, mas nós às vezes temos que parar e pensar, opa, calma aí, não convém fazer. Um exemplo típico que eu sempre uso, né, quando falo sobre essa questão de respeitar o próximo, é na Semana Chamada Santa, onde algumas pessoas não se alimentam de carne vermelha, se restringem de alguns tipos de alimento, bebidas, e nós temos liberdade para comer churrasco sim na Semana Chamada Santa. Temos liberdade. Mas se eu me encontrar com alguém que é católico, apostólico, romano, e ele entende que não é bom comer, em respeito a ele, eu não irei comer junto com ele. Claro, na minha casa eu posso comer, mas se eu estiver com esta pessoa e falar assim, cara, parece, não pode comer, em respeito a ele, eu vou estar com ele, eu não vou comer, mesmo que isso não ofenda a Deus. Mesmo que seja livre para comer qualquer coisa que vende no mercado. Se a pessoa entende que não pode, não farei respeito a ele. E respeito à consciência dele. Na minha consciência, respeitarei a consciência do próximo.
O terceiro pilar é o propósito de sermos livres. Por que nós somos livres? Lá no Éden, quando Adão pecou, Deus falou: vou deixar vocês livres. Então, já o plano lá desde o início, ter comunhão, eu vou então, meu filho, ele vai na terra para salvá-los, para vocês serem livres e fazerem o que bem entenderem. Não é esse o propósito, porque quando lá no Éden existia a liberdade, eles pecaram e foram punidos. Hoje nós somos livres em Cristo. Se nós pecarmos, seremos livres. Então, existe um propósito dessa liberdade, não é fazer tudo o que a gente quer. Os versículos 21 a 23 evidenciam esse propósito maior. O propósito maior dessa liberdade é glorificar a Deus, agradando em tudo o que fizermos, ou em rejeitar fazer as coisas. Então, o propósito maior da liberdade é fazer aquilo que honra a Deus, ou rejeitar aquilo que não honra. Porque eu posso agradá-lo fazendo aquilo que honra e agradando também, rejeitando o que não honra. Porque não adianta eu fazer coisas corretas que honram ao Senhor e ao mesmo tempo desagradar ele fazendo coisas que desonram a ele. Então a forma de agradar é livrando do velho e vestindo-se do novo. Então os adolescentes também estão um pouquinho interados nessa questão. Esvaziar copo de água suja e encher de água limpa. Lavar o copo, pegar a ladinha e encher de água limpa para que ele não pode assim encher de água suja novamente. Então o propósito maior é glorificar ao Senhor, agradando em tudo que fizermos ou rejeitarmos fazer. Paulo ele conclui esta porção do versículo 23, dizendo o seguinte: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Se o nosso propósito final deste estudo aqui, não é o propósito final da nossa vida, não, o propósito final desse estudo aqui é agradar aos outros, não para nós recebermos tapinha nas costas, não para nós sermos honrados por eles, mas para que, honrando a eles, agradando a eles, eu possa refletir a imagem de Cristo e alcançá-lo. Então, nesta porção, o propósito final é agradar o próximo para refletir a imagem de Cristo e alcançá-lo. E sim, uma vez que as pessoas são alcançadas por Cristo, são salvos. Então, que os irmãos possam gravar esses pilares: a liberdade, a consciência e o propósito. Somos livres e as aplicações ficam da seguinte forma. Primeiro, saiba ser livre. Como assim saiba ser livre? Eu não faço ser livre. Talvez não. Eu tenho que usufruir dessa liberdade de maneira que agrade a Deus. Mesmo que o que eu faça seja lícito, eu tenho que avaliar se convém ou não continuar fazendo o que faço. Saiba ser livre. Será que nós, de fato, estamos sabendo ser livres? Será que, como igreja do Senhor, nós estamos aproveitando bem a nossa liberdade? Segunda aplicação: respeite a consciência do próximo. Mesmo entendendo que algumas coisas não são pecados, por amor ao próximo, eu não irei fazer. Respeitando a sua consciência, eu posso ter um espaço para anunciar o Evangelho. Ao invés de confrontar alguém, dizendo: não, isso não é pecado, isso
Não tem nada a ver. Eu sou cristão, eu sei que eu posso fazer. Será que eu vou alcançar a pessoa dessa forma? Ou será que eu vou afastá-la ainda mais? Então, respeite a consciência do próximo. Não para pensar como ela pensa, mas para, no que ela pensa, você ter uma oportunidade de anunciar o Evangelho. O pastor, ele fala de uma experiência lá em Sergipe, quando ele foi numa casa e tinha um quadro de Maria. Alguém que, os outros festivais, alguém fez isso lá. O povo em Minas. E aí, a pessoa já ficou alvoroçada, que achou que ia falar mal de Maria. Não, calma aí, Maria, mãe de Jesus, olha só. Então, a gente fala, não tem que adorar Maria, não tem que fazer isso. Não, Maria, ó, Maria, mãe de Jesus, olha, que legal, que honra. Só que, ó, Maria, ela adorou Jesus. Maria, como ela obedeceu. Então, é assim que a gente tem que chegar, respeitar a consciência do próximo, mas vai chegar batendo. Terceira e última aplicação, façamos tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizeres, façam de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Façamos tudo para a glória de Deus. Daí, de fato, eu posso gritar, somos livres, porque eu entendo esses três pilares da liberdade. Liberdade de fato, consciência, eu tenho que saber aquilo que eu faço e o que eu não faço. E, de fato, cumprir o propósito maior de Deus. Vou finalizar novamente com uma grande ideia. Em nossa liberdade, honremos ao Senhor e respeitemos o próximo para a glória